chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. Estará sujeita a cobrança após o sinal. Esquece! Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão. O seu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar a saudade. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Neste podcast, minha amiga Dalila irá contar a experiência dela com sua filha, no que diz respeito à condição física da Isa. Além dela compartilhar com a gente sua experiência, ela trará também alguns fatos científicos sobre essa questão. Somos amigos desde 2003 mais ou menos. A conheci no Coleguinha, um bar que não existe mais. E como existe aquela famosa frase: quando a cerveja acaba, a amizade também? Pois é, eu e a Dalila não somos colegas de bar e de rolê, somos realmente amigos de verdade. E por mais que a Dalila fala da experiência dela, o foco é sua filha, que aliás é um amor de pessoa. Pensa numa pessoa pura, essa pessoa é a Isa. E essas músicas que estão no podcast são direcionadas para ela. É, minha gente, a Dalila que escolheu essas músicas. Pensa numa mãe coruja. Então, bora para mais uma viagem? Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Antes de você eu era do mundão. Gratidão, minha princesa. Mudou minha cabeça, só me fez crescer. Bota fé no que eu vou dizer. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. The Trip, o podcast para você viajar pelo mágico universo das múltiplas linguagens. Boa noite, o meu nome é Dalila. Eu tenho 39 anos e a minha filha tem 19 anos, ela chama Isabelle. Hoje vamos falar sobre deficiência física. Eu quero falar um pouco sobre a malformação que a minha filha chama, que ela tem, que chama mielomeningocele. Ela também é conhecida como espinha bífida aberta. É uma malformação congênita da coluna vertebral da criança, em que as meninges e medula e as raízes nervosas estão expostas. Acontece entre 18 a 21 dias de gestação. É o defeito do tubo neural mais comum, ocorrendo entre 1 a cada 100 nascimentos. Essa condição parece resultar de uma combinação de fatores genéticos e ambiental. E a deficiência também de ácido fólico, da vitamina B9, no período periconcepcional, para ser o principal fator relacionado à mielomeningocele. Atualmente, o Centro de Controle de Prevenções de Doenças, o CDC, recomenda para mulheres que desejam engravidar e sem história de defeito de tubo neural a ingesta de 4 mg por dia do ácido fólico, mas para aquelas com alto risco também. Mulheres com diabetes que não controlam também adequadamente a condição durante a gestação apresentam risco maior de ter um bebê com mielo. A espinha bífida pode ocorrer por herança genética também. Sabe-se que para uma mulher que gerou uma criança com mielomeningocele, o risco de conceber uma criança com essa malformação é de 2,3%. O diagnóstico pré-natal dos defeitos do tubo neural é estabelecido por exames de imagens e métodos laboratoriais. No diagnóstico por imagem, por exemplo, o método mais utilizado é sem riscos para a mãe e o feto, é a ultrassonografia gestacional.
defeitos espinhais podem ser observados a partir de 16 a 17ª semana de gestação, quando a coluna vertebral fetal já se encontra suficientemente ossificada. Uma grande variedade de malformações se associam à mielo e estão relacionados a malformação de Chiari 2, por exemplo, está presente em praticamente todas as crianças com mielomeningocele. Ela é caracterizada por um deslocamento das estruturas da fossa posterior para o interior no canal espinhal cervical. Apesar de estar presente em quase todos os pacientes, muitas vezes não causam sintomas. A sintomatologia depende da idade, podendo causar disfunção de deglutição e respiratórios em lactantes, enquanto crianças mais velhas se apresentam com dor de cabeça, dor cervical e fraquezas. Esses sintomas são geralmente transferidos, aí a necessidade de descompressão cirúrgica é rara. E deformidades ortopédicas também ocorrem em crianças com mielomeningocele. Geralmente se manifestam com diminuição de função neurológica abaixo do nível da lesão, levando a criança à dificuldade de andar, pé torto congênito, luxação de quadris. E é mais comum dar em meninas do que em meninos. Agora eu vou falar sobre a inclusão das escolas. Apesar do consenso que a participação de pessoas com deficiência é um direito inquestionável, todos sabemos, muitos professores e gestores escolares ainda resistem, declarando despreparo para concretizá-los. Até mesmo educadores que se dizem favoráveis à inclusão de pessoas com deficiência admitem exceções, alegando não ter o preparo necessário. Eles alegam também que não tem rampas nas escolas, que não tem carteiras preparadas, e todo mundo que tem deficiência, que frequenta a escola, tem direito a ficar um professor por pessoa. No caso da minha filha, ela já é formada, ela se formou no 2º colegial já. Ela teve sempre uma professora para ficar com ela desde a 1ª série, e isso ajudou ela bastante. A ideia de que a escola precisa antes estar pronta para receber os alunos com deficiência é baseada em uma expectativa ilusória, na minha opinião, de um saber pronto capaz de prescrever como trabalhar com cada criança. Porque eu acho assim, na convivência ali do dia a dia, você vai saber as necessidades da criança, porque existem crianças, no caso, que precisam de trocar fraldas, e nem toda a escola está preparada. Então, a inclusão existe sim no papel, porque na vida real, infelizmente, a escola não está preparada. A escola que a minha filha estudou aqui em Biporã é o Bilac, que é uma escola boa. Desde que ela começou a estudar lá, eles fizeram de tudo para adaptar ela, adaptaram carteiras, porque ela usa fralda, tinha uma professora só para ela, para ajudar ela. Então, assim, ao meu ver, como mãe de uma criança deficiente, falta muito. E também vaga para deficientes, outra coisa que eu queria mencionar aqui. Infelizmente, as pessoas não têm respeito, não têm educação. Quantas vezes a van escolar que a minha filha ia, tinha o lugar certo para parar, tinha carros parados. Às vezes a gente tinha que procurar o dono do carro para poder a van parar, porque daí tem o lugar certo para descer a cadeira. Infelizmente, as pessoas deficientes são muito respeitadas no Brasil. Dessa questão mesmo que eu falo do despreparo, da questão da vaga, porque, gente, se a vaga tá lá para o deficiente, é para o deficiente. E se o deficiente chegar lá com muita pressa, numa necessidade, a vaga tá lá, o carro tá lá. Então, quando eu vejo um carro parado, eu faço questão de, se eu tiver com uma caneta e um papel, escrever assim e deixar um bilhete: essa vaga é para deficiente. Sabe, porque eu acho muito injusto isso. As pessoas não têm o mínimo de educação.
Isso aqui é um desabafo que eu faço para todo mundo que está vendo esse vídeo. Respeite a vaga para deficientes. Bom, para finalizar, eu gostaria de falar sobre a questão de especialistas. Uma criança que tem mielo, ela precisa muito de ortopedista, neuro e fisioterapia. E muitas cidades aqui no Paraná, a cidade que eu moro, por exemplo, é Ibiporã, não tem, assim, um especialista no caso da mielo. Eu já viajei para a CD em São Paulo, aí eu já viajei para vários lugares e eu encontrei em Curitiba um hospital chamado Pequeno Príncipe, que é um hospital de referência no Brasil, um hospital ótimo. A minha filha chegou lá em 2010, muito doente, desenganada mesmo pelos médicos, e ela fez a primeira cirurgia que durou 10 horas. Não foi fácil, mas graças a Deus deu tudo certo, e ela foi acompanhada lá dos 10 até os 18, porque quando faz 18 anos, a pessoa não pode mais fazer parte do hospital. Mas assim, infelizmente, eu tinha que viajar todo mês para Curitiba, viajava 6 horas, aí ficava lá, que tem uma casa de apoio, que acolhe as mães, e a gente faz muita amizade com as outras mães. Isso é uma coisa assim, muito legal, sabe? Que a gente tem uma criança assim, deficiente, e como tem outras mães que passam por isso, a gente fica amiga. Então eu fiz muita amizade no hospital, eu fui super bem tratada nesse hospital, e eu recomendo, se alguém estiver vendo esse vídeo e tiver alguma criança com deficiência, que vai procurar o Pequeno Príncipe em Curitiba. É um ótimo hospital, tem muitos equipamentos bons, tem médicos excelentes, eles dão uma estrutura para as mães também. Então eu falo aqui para vocês que estão vendo esse vídeo, eu sou uma mãe de uma criança deficiente, não é fácil. Eu já passei por muitas coisas, mas eu tô aqui confiante, porque a minha filha é uma vencedora, sabe? Eu fico até emocionada de falar que eu batalhei muito pela minha filha. Ela é uma grande pessoa, ela já batalhou muito, já fez 10 cirurgias, hoje em dia ela está super bem. Ela tem que ter acompanhamento de fisioterapia o resto da vida, né? Ela anda de cadeira de rodas, mas ela é uma criança super inteligente. Criança não, ela já tem 19 anos. E é isso, gente, que eu deixo aqui para vocês. Que infelizmente ainda a gente tem que lutar muito pelos direitos dos deficientes no Brasil. Tem muita coisa a ser feita. Não desanimem, se você tiver um filho assim, lutem por eles o máximo que você puderem, porque vale a pena. Eu, como mãe de uma criança deficiente, digo para todas as mães, sejam fortes, sejam batalhadoras, porque eu batalhei pela minha filha e vou batalhar até o fim da vida. E busquem, se não tiver na sua cidade, vai para outras cidades. Tem o TFD, que chama Tratamento Fora de Domicílio, em todas as cidades. Procure a assistente social, a gente tem direito às passagens, tem direito a um dinheiro para almoçar com a criança. Tem lugares que eles oferecem para a criança dormir, né, que fica mesmo perto do hospital. Então eu digo para vocês, corram atrás, que os deficientes têm os seus direitos, basta a gente correr atrás disso, tá? Um grande abraço para todos e fiquem com Deus. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido captar a importância da inclusão social e como a Dalila falou. Infelizmente, todo esse papo de inclusão ainda está no papel. O mundo ainda precisa se adaptar muito quanto a essa questão. Estamos ainda dando passos de formiguinhas. O legal de termos o quadro de convidados é que todos nós, inclusive eu e a Natália, aprendemos diversas coisas novas com todos aqueles que aceitam participar desse podcast e compartilhando suas experiências e sua visão de mundo. Fico muito grato pela sua presença aqui, Dalila,
Realmente a questão da mielomeningocele é muito séria. E para quem tem esse defeito congênito, como a Dalila disse, existe um hospital fera lá em Curitiba. O nome dele é Pequeno Príncipe. E só mais um último aviso. Vamos deixar as vagas de idosos e cadeirantes apenas para os idosos e cadeirantes. Tem as gestantes também, mas vocês entenderam, tá tudo incluído. Vamos trabalhar com a empatia, minha gente. Antes de finalizar esse episódio, gostaria de dizer que neste mês de dezembro contaremos apenas com a participação de convidadas para enriquecer o The Trip. E a Dalila foi a primeira mulher a iniciar esse projeto. Como de costume, irei recitar mais um poema do nosso grande amigo Flávio Ranucci. Quem quiser ver mais de seus poemas, vou deixar na descrição do YouTube o link de acesso às suas poesias. Mais uma vez, muito obrigado pela sua ajuda, Dali. E, gente, até mais. Um beijo e abraço a todos. Estado deficiente, sócio excludente, paralítico, cadeirante, cego para o respeito, surdo para a justiça, mudo para o preconceito. Estado da deficiência coletiva, sem acessibilidade, sem lugar de fala, insuficiente, adversidade. E a Constituição? No papel é toda linda, na prática, sociedade que julga pela cor, que finge não enxergar, para além do próprio umbigo, gravidade de ego, gravidade de risco, que te falta tanto amor, humanidade, estado da autocracia, tantas regras, tantas leis e sem respeito à vida. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Você escutou o The Trip, o podcast que te faz viajar pelo mágico universo das músicas em Wales.